Excesso de água. Vamos, então, começar com Atualidades Pampa, que foi eleito por 3 vezes consecutivas por vocês o melhor programa de TV do Rio Grande do Sul. Pois, através da TV Pampa, nós também chegamos aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos, ao vivo para todo mundo, através dos nossos canais digitais, pelo YouTube e também do YouTube do Atualidades Pampa, pelo Facebook, pelo aplicativo da TV Pampa, também pelo site tvpampa.com.br. O que você quer saber que vai ser falado agora? Alguns dos assuntos. Vamos lá, Marconi. 33 milhões de brasileiros não têm água tratada e 93 milhões de brasileiros sequer têm esgoto. Falso grupo de investimentos lesou 4 mil investidores. Governo realizará pesquisa sobre consumo de produtos tradicionalistas. Governo federal encerra programa de escolas cívico-militares. Pois é, vamos começar o nosso programa de hoje, vamos começar dando as notícias. E, aliás, tem uma movimentação toda, já faz alguns dias, mas em especial hoje, porque conforme as últimas indicações, de hoje para amanhã é que o ciclone se fará presente aqui nas nossas vidas. Vera, tu tens algumas informações da Defesa Civil? Exatamente. A Defesa Civil emitiu alerta na cor vermelha, né, que é o alerta máximo. Então, portanto, devemos estar mesmo em alerta nas próximas horas. Já tivemos chuva intensa no Rio Grande do Sul, queda de granizo em várias cidades e algumas até já em situação de emergência devido ao número de desabrigados, principalmente ali na região do Vale do Rio Pardo. Nesse momento aqui em Porto Alegre, a chuva é intensa e mais tarde, Magda, ali no início da madrugada, a chegada do vento é esperado por todos, inclusive as aulas foram suspensas já em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, né, numa situação preventiva. O jogo do Grêmio ainda não sabemos se vai ocorrer na arena, não sabemos, né? Até essa hora não sabemos. Estamos entrando. Deve ser uma maravilha jogar nessas condições, né? Ah, não sei. Dona Magda, mas uma maravilha é o dinheiro que eles ganham, né? Não tem nem o que escolher. Em relação ao jornal, né? meu problema, dona Aline, não são os jogadores, respeitosamente, que são muito bem tratados, mas também são seres humanos e profissionais, né? Mas me preocupa são as pessoas que tiveram que se deslocar até o estádio. Nós teremos agora, às 19h30, uma terceira revisão, porque até às 20 horas, que é 1 hora depois do jogo, o jogo poderá ser transferido. Então, ele fez uma revisão antes das 19h, ele está marcado uma nova para as 19h30, já com 30 minutos de atraso, e poderá até às 20 horas ter outra revisão. O que eu me preocupo, dona Aline? A senhora conhece o bairro lá. As pessoas tiveram que enfrentar verdadeiras tempestades, lugares, carros que pararam, carros que ficaram pela calçada lá. Já há uma população significativa no estádio, né? Um público no estádio. Então, me preocupa essa desconsideração com o povo. É um ambiente com pouca estrutura, realmente, né, para esse tipo de situação. Falando em estrutura, vamos então, a Vera acabou de falar também agora há pouco sobre a rede estadual, né, de colégios, mas também da rede estadual, daqueles que têm que justificar a falta de inscrição no Enem, justamente por esta razão, Foi pelo último ciclone aquele, Magda. Muitas exatamente. Pessoas não conseguiram fazer a inscrição, então houve o prazo foi aumentado para que pudesse contemplar aqueles que foram prejudicados. Mas é por isso mesmo que eu quero lembrá-los que é só até esta quinta-feira, dia 13, que as justificativas de moradores dos 58 municípios do nosso estado, que foi atingido pelo ciclone, como bem disse a Vera, que faltam ainda se inscrever no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Esse era o último prazo inicial, muitos estudantes locais afetados, enfim. Dá uma olhada, se mantenha informado, porque nem tudo que parou você pode deixar de fazer coisas. Quando as coisas iniciarem, o que a gente fica é muito tenso e nervoso. Né? A Magda, assim, mas durante aqui o programa nós estamos conectados direto com a Defesa Civil, acompanhando todos os boletins, também a questão de todo o estado, né? O governo do estado muito atento, a Prefeitura de Porto Alegre e as prefeituras, de uma forma em geral, estão conectados nas redes, estamos monitorando e vamos, ao longo do programa, ir atualizando todas as informações. Oportunamente, hoje foi aprovado o PL 307 de 2023,
foi apresentado pelo governador para facilitar e oportunizar maior facilidade no auxílio às pessoas que são vítimas de calamidades públicas e eventos como esse. Isso foi apresentado após os eventos no dia 12 de junho, acho 15 e 16 de junho. Então, o que acontecerá a partir daí? Isso é bem recente, foi agora no final da tarde. A facilidade é para que os repasses possam ser mais rápidos para auxiliar essas famílias. Que bom, né? Porque realmente numa situação dessas, o governo pode então publicar um decreto rapidamente, sem precisar passar pela Assembleia, regulamentando como é que vai se dar esse auxílio financeiro que precisa ser imediato e urgente para quem perdeu tudo, né? É verdade. Vamos, Vera, também, são duas coisas importantes, né? Essa da possível passagem, chegada do ciclone, mas também o encerramento, né, que foi noticiado, de escolas cívico-militares que foram criadas pelo ex-presidente Bolsonaro. Exatamente. E era uma das prioridades do governo anterior. Esse programa começou em 2019. Essas escolas, elas sempre foram muito disputadas, porque os pais queriam que os filhos frequentassem pela excelência da educação, né? Então, qual o papel de uma escola cívico-militar? Os militares não eram os professores, não eram isso. Eram professores regulares, mas os militares, eles trabalhavam mais na parte administrativa, na questão da disciplina, né? Então, era muito importante essa mistura e os pais faziam questão de colocar seus filhos nessas escolas. Bem, o governo Bolsonaro, então, tinha uma das suas principais metas de governo, a manutenção das escolas cívico-militares. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos um defensor das escolas, que foi o deputado Tenente Coronel Zuco, que agora em Brasília continua também com essa missão e passou aqui para o Estado ao deputado Capitão Martim a continuidade dessa manutenção e deste projeto. Fomos todos surpreendidos porque o ministro da Educação havia se comprometido em dar continuidade ao programa, mas contrariando, né, essa promessa de governo, um protocolo, enfim, um ofício foi distribuído para as secretarias de educação dos estados, levando essa informação de que, aos poucos, a estrutura seria desmontada, que os militares seriam gradualmente afastados, as escolas funcionariam até o final do ano e depois haveria, então, uma migração destes alunos para escolas ditas regulares. Aqui no Rio Grande do Sul são 43 escolas cívico-militares. O Paraná tem um total de 206 escolas, 194 estaduais e 12 federais, porque há essa possibilidade. As escolas não são necessariamente mantidas pelos governos estaduais. Há verbas do MEC, como aqui no Rio Grande do Sul, das 43 gaúchas, 25 são financiadas, desculpem, pelo MEC e 18 pelo governo do estado. Bem, do que se tira tudo isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, há um comprometimento do governo do estado, o governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel Souza e também o chefe da Casa Civil. Há um comprometimento de que essas escolas devam continuar sendo mantidas pelo Estado e que não fechem as escolas gaúchas. Então, vamos aguardar as próximas horas para saber exatamente, né, qual será o cenário desenhado aqui no Rio Grande do Sul. Mas é muito claro, me parece, aqueles que não querem estudar em escolas cívico-militares, que não estudem, há outras opções, mas os pais e os alunos que querem, né, ter esse ensino de qualidade, que tenham essa opção. Só porque é do governo Bolsonaro tem que acabar agora no novo governo? O argumento, porque não dava para dar uma canetada e simplesmente não justificar. O argumento é que a verba repassada a essas escolas era desproporcional, considerando o percentual delas no total de escolas no país, representariam apenas 0,1%. Agora, sei lá, né, que seja o caso, o que eu fico indignada é porque é um modelo que se provou dar certo e claramente é uma represália a uma orientação do governo anterior. Isso me incomoda muito nessas mudanças de governo no Brasil, que tem que chegar
e desmontar as coisas que funcionam. As pessoas têm essa impressão de, escola militar. Ou nós temos escolas católicas, que é a mesma situação. Tem os padres que estão ali, ou as freiras, que estão responsáveis por uma gestão, digamos, mais humana da escola, mas a metodologia, o currículo, tudo isso é com base no que o MEC determina e com base realmente no corpo técnico. Então, cabe a cada um escolher, e as escolas cívico-militares funcionam em um país onde a gente tem um problema gigantesco de aprendizado. Por que ir direto em algo que era uma das bandeiras do governo anterior? Eu acho isso, assim, de uma pequenez, porque é querer, por birra, desmontar as coisas que funcionam. E a gente sabe que não são só coisas que funcionavam, tinha muitas coisas que não funcionavam. Então vai no que realmente não funcionava e deixa isso para um segundo momento, para realmente avaliar se daí o custo é tão impressionante, impactante assim, que precisa acabar com a escola no final do ano e deixar pessoas que viam aquilo como uma alternativa benéfica para os seus filhos fluir. Eu acho assim, muito triste, muito triste. Eu tenho uma tese ainda de que todo esse processo de destruição do ensino, que não reside exclusivamente nessa ação, mas o que a gente tem visto nos últimos tempos, uma população educada é difícil de controlar, é muito mais difícil de controlar. E você colocando alunos mal preparados, uma universidade mal preparada, dificilmente vão conseguir colocação no mercado, dificilmente se tornarão pessoas que serão donas do seu próprio orçamento, que conseguirão fazer a sua própria renda, logo necessitarão do apoio do Estado. Logo, serão eleitores perfeitos para a ideologia que insiste em destruir isso. Então, tudo isso aí, para mim, faz parte de uma fabricação de eleitores. Instituto Vozes da minha cabeça de informação, uma tese que eu que criei, mas é porque é sempre o mesmo motivo, vindo sempre da mesma fonte, sempre com essa desculpa de tem dinheiro assim, então só as escolas ricas, só as que terão dinheiro, então é melhor que ninguém tenha. Eu nunca entendi essa filosofia, que ao invés de apoiar, né, que isso seja praticado até que se popularize, todas tenham, não, se evita que alguns tenham. E aí você constrói alunos mal preparados e aí todo esse futuro serão eleitores perfeitos, que você joga a bandeira em cima dessas pessoas que necessitam. Então, para mim, tudo é muito pensado, tudo faz parte de uma estratégia. Ruxa, por favor. Não, mas tem uma série de coisas que tem que esclarecer aqui, que ficou mal entendido. Primeiro, não vai se terminar com as escolas para jovens que desejam esse tipo de formação. Então, se eu sou jovem e desejo fazer a carreira militar, estas escolas continuam, que nem tem nada a ver com as escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares tinham a barbaridade de ter um orçamento de 64 milhões para atender 0,1% das escolas. Segundo desculpa da criação dessas escolas aí, era por causa que o ensino estava sendo dirigido às crianças. Mas os professores continuam os mesmos, só se muda a disciplina que tem fora da escola. Terceiro, esses profissionais eram desviados de função do Exército, vinham para as escolas com funções acumuladas e por isso que dava para meia dúzia de escolas, dava esse absurdo de valores aqui, baseado em duas coisas. Primeiro, era inibir a evasão, que era fazer o aluno ficar dentro da aula, e inibir casos de violência que aconteceria fora das aulas ainda. Então, eu não vejo por que das 178 mil escolas, onde a gente vê que falta tudo, falta cadeira, falta mesa, falta ar-condicionado, falta professor, a gente tem que destinar uma verba extraordinária para criar uma nova categoria de ensino. Então, esses aqui são especiais, com eles pode se gastar uma parte extraordinária do orçamento. Por último, dona Magda, ainda quero dizer assim, acho que o jovem ele tem o direito a fazer a sua escolha e insisto, tem as escolas, quero ir para o ensino direcionado
Para quem quer fazer a carreira do Exército, esses continuam sendo resguardados, têm o maior respeito pela carreira, acho que não se confunde, aí sim, são com 178 mil escolas carentes. Quando tivermos, quem sabe, um orçamento abundante e não faltar nada das escolas, possa-se ter uma escola privilegiada, entre aspas, que aí sim possa ter professor, possa ter agente fora, possa ter militares graduados ensinando as pessoas, protegendo os alunos, mas acho que num país pobre como o nosso ficou sem sentido. Eu acho que vale repetir que o conceito da escola cívico-militar, os militares das Forças Armadas, eles não atuam como professores. Os professores são, a parte toda pedagógica é dada por professores de escolas regulares. Os o extra militares classe das Forças Armadas, eles trabalham com a parte da disciplina, que é tão importante, e trazem muita segurança às escolas. Eu pergunto a vocês, existe algum caso de invasão em escola cívico-militar? Há algum caso de indisciplina, de aluno matando, puxando faca, arma, alguma coisa? Então, é um modelo que deu certo. Por que não ampliar? Se o país precisa investir em educação, por que não gastar mais, sim, na educação e nas escolas cívico-militares? O que impede isso? A Vera mencionou também esse item que é bem relevante atualmente. São escolas que... A gente vem debatendo a questão de segurança nas escolas. São escolas que naturalmente são mais seguras. E quando o Ruschel menciona, né, a questão de, mas por que algumas escolas serão privilegiadas? Bom, talvez seja exatamente porque elas estão dando certo e trazendo os alunos a um nível maior de excelência, que é o que nós queremos com a educação básica no Brasil. E se começar a funcionar, que se amplie, que se tente, inclusive, ampliar o modelo sem os militares, mas de repente com aquela metodologia, com aquela lógica, para os outros. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde as escolas públicas são super boas também, eles têm sim algumas que são preferenciais, eles têm umas que funcionam melhores e que são mais procuradas. Então, isso é parte da vida. Se a pessoa tem interesse em ter um ensino melhor, vai entrar numa lista, vai ter que passar por um concurso, porque lá tu sabe que tu vai sair com um ensino de qualidade. Infelizmente, daí é como o Marconi menciona, se não vai conseguir se atingir a todos, que pelo menos alguns tenham isso. O que vai acontecer? Sucateamento dessas escolas agora. Deixa eu só ler duas manifestações de telespectadores para incluir no papo de vocês. Geraldo Bergamini diz o seguinte: o Exército Brasileiro funciona. E muito bem, por um simples motivo: tem disciplina e hierarquia. A dona Beth Oliveira diz o seguinte: o dinheiro é público que mantém escolas e tem direito os pais que querem escolas militares. Pelo menos tem disciplina. Essas manifestações vêm através do nosso programa que está no YouTube. Se você também quiser se manifestar, façam-o. Eu só queria complementar, dona Maite, em relação a uma evidência, né? Por que, por exemplo, nós temos mais aprovados aqui? Por que escolas pagas, por exemplo, escolas pagas aprovam mais alunos no vestibular da URGS? É evidente, onde tu tem investimento, onde tu bota dinheiro, onde tu bota capacitação, os alunos saem melhores. Não é essa obviedade que nós estamos discutindo. O que nós estamos discutindo é num universo tão grande de 178 mil escolas, se criar um privilégio com uma desculpa de que é com militar ou sem militar. Não é isso. O dia que tivermos escolas para todos, tivermos bancos para todos, cadeiras para todos, ar-condicionado nas salas, não faltarem professores, eu posso imaginar assim. Agora, elegermos nós, o público, o privado pode fazer isso. Nós temos escolas aqui maravilhosas que lideram as aprovações na URGS há muitos anos, mas tu paga caro. É um ensino pago e eu respeito. Agora, criar uma casta protegida dentro do ensino público é a minha discordância. A casta protegida. Mas não tem por causa do custo dessas escolas, Ali. Mas, gente, é aberto para os alunos. É aberto ao público. Tu tem que passar por uma seleção que uma prova, agora sim é aberta ao público. Exatamente. Se eu quero estudar na URGS, eu tenho que fazer uma prova. Se eu quero estudar numa escola boa, eu tenho que fazer uma prova. A casta protegida não são os militares. Os militares estão lá fazendo algo que, a meu ver, é muito nobre, já que a gente, graças a Deus, não tem guerra, não tem essas coisas. Então, que fique, pelo menos, orientando, direcionando, gerando bons valores, fazendo com que a escola funcione, minimamente que funcione, que as pessoas sejam educadas. É aí que tá, Ruschel. Pra mim é esse o ponto. Então tá, não quero que seja cívico-militar, sou contra os militares, ditadura, ditadura. Então vamos fazer modelos de escolas, vamos pegar esta verba e fazer umas baitas de umas escolas.
Vai atender toda a população? Não. Mas vai ser um modelo que nós vamos testar para ver se daqui a 5 anos esses alunos vão ser, top. Então, tira os militares e eu quero ver se vão fazer. E aí, depois, se for, amplia. Aí, vamos lá, vamos ampliar. Bom, para entrar, como é que vai ser? Vai ser uma casta? Não. Vocês vão ter que fazer, tipo, um Enem. Provem que vocês são bons e que vocês vão estudar. Nós temos 43... Sabe que vai Nós do temos telespectador 43 escolas cívico-militares aqui no Rio Grande do Sul, de qualidade e de excelência. Então, vamos acabar com 43 que funcionam para nivelar por baixo com as outras que estão em situação de sucateamento? Não me parece o lógico. O lógico é assim, vamos ter escolas em condições, assim como temos essas 43 escolas cívico-militares. Nós não podemos nivelar a educação por baixo. Vamos economizar em outras áreas, mas não em saúde e nem em educação. Mas foi assim com o ensino médio também. Essa batalha pelos movimentos que começaram a ser contra o ensino médio, primeiro foi com esse argumento de que poucas escolas, até inclusive acho um preconceito baixíssimo, vil, contra as escolas menores, com professores que estão fazendo um trabalho assombroso, se dobrando em 2 para oferecer resultados, às vezes, até melhores que algumas escolas privadas. Mas essa ideologia insiste que, não conseguem fazer. A escolinha ali tem pouco dinheiro, eles não fazem igual. Um preconceito isso, acho feio até fazer isso. Mas, de novo, então, já que são poucas as escolas que conseguem oferecer o que eles entendem como ideal, então que ninguém tenha, que ninguém ofereça. Porque a ideia, na verdade, é que não esteja, é que não se faça nenhum investimento no ensino, porque aí vai educar pessoas e eles não se interessam por pessoas educadas. Pois eu me interesso e você também pelas minhas panelas. Quase só não durmo com as minhas panelas. E sabe por que eu quero falar sobre essas panelas? Aliás, faz muito tempo que elas me conquistaram, né? Quando me apresentaram a Frigigold, eu disse imediatamente, vou comprar uma panela média para testar. E fiquei encantada. A Frigigold cumpre com tudo que promete. Aliás, ela é a única do mercado que não gruda, que não precisa de óleo, você faz várias comidas e não pega nada no fundo. Portanto, limpa só com o lado amarelo da esponja. Essa panela, por exemplo, que eu tô na mão aqui, que é a panela média, que é a minha, tá? Ela tem outros tamanhos também. E todos vêm com tampa. Vêm com tampa de silicone, que tem a borda de silicone que protege a nossa panela e ela fica perfeita. Aproveite, ligue 4003-4220. A Frigigold está com uma promoção direto da fábrica. Você disse que escutou no programa, eu quero a panela da Magda Beatriz. Aí você vai ter desconto especial. O pessoal retorna na ligação amanhã. E outra, você pode pagar no boleto, no cartão e à vista com desconto. Quer coisa melhor? Só se você comprar a panela. Vera. Pois é, sigo monitorando aqui a situação do ciclone, viu? Já no litoral norte do Rio Grande do Sul, ali em Capão da Canoa, chuva bastante intensa neste momento e também em outras praias do nosso litoral norte. Nós vamos seguir, porque o que diferencia esse ciclone dos demais que nós tivemos, aquele fortíssimo que foi no dia 16 de junho, né, que foi aquele que causou 16 vítimas aqui no Rio Grande do Sul. Coincidentemente, o número é o mesmo da data e do número de vítimas e muitos desabrigados e até hoje as consequências são sentidas aqui no nosso estado. Depois tivemos um outro ciclone que, felizmente, né, não teve essa dimensão toda que estava sendo esperada para o dia 8 agora de julho. Mas para este ciclone, o diferencial é que ele não está se formando no mar. E nos outros, a formação foi no mar e depois veio para a terra com menos força. Este ciclone, que é esperado que se intensifique nas próximas horas, a formação é em terra e depois ele deve se dissipar no mar. Muito bem, Vera Armando. Por favor, Marconi, o teu assunto. Pois é, dona Magda, a gente tem falado aqui, primeiro falamos, né, sobre a situação no Rio Grande do Sul e agora os números tratam do Brasil todo, referente ao novo marco do saneamento, né? O novo marco legal do saneamento básico. E se percebe que o nível de investimento ainda é muito aquém do que é necessário para se cumprir as chamadas metas de universalização que foram estabelecidas, né, por essa legislação. Esse valor, que deveria, aparentemente, mais do que dobrar até 2023, não está conseguindo resultados e até 15 de julho de 2020, quando se começou a discutir isso tudo, começou a se analisar esses números e aí se chegou ao assombroso dado de que
33 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. A água potável, a água necessária para você tomar uma água, para você cozinhar, né, para você viver uma vida básica e com higiene. Em 2021, o dado mais atualizado disponível, o Brasil investiu 17 bilhões e 300 milhões de reais nesse setor. E mesmo assim, aparentemente, quase nada foi feito. Para se conseguir, então, universalizar a água, que é a ideia, né, desse marco legal, seria necessário um investimento do valor de 44 bilhões e 800 milhões de reais por ano. Alguns dados que eu separei aqui, que mostram de que 26 estados passíveis a passar por esse processo, 3 apresentam pendências legislativas na estruturação desses blocos regionais, que são o Acre, o Pará e Minas Gerais. Por outro lado, 3 já passaram por esse processo de licitação, que é o Amapá, o Mato Grosso do Sul e o Rio de Janeiro. Ainda é preciso muita discussão a respeito de PPPs, a respeito de concessões. As perspectivas para os próximos anos não são as melhores ainda, infelizmente. Eu não vou ter como me estender, o estudo divulgado hoje, ele é muito grande, ele é muito bem detalhado, mas ele é muito grande. E desses novos decretos, para você ter uma ideia, a água nem é o maior problema. Para você ter uma ideia, quase 94 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto, ao banheiro. Sabe o banheiro, quando a gente, né, banheiro, puxar descarga, aquele processo todo, né, que parece o óbvio, né, para uma vida digna? Pois é, 94 milhões de brasileiros não têm sequer isso. Vivem, inclusive, muitos desses casos sobre os dejetos, né, naquelas casinhas em que abre-se uma tampa, né, no chão, e ali é despejado. Isso leva a um gasto absurdo também com o SUS, a um nível incalculável de doenças causadas por isso, problemas na criação, na formação de crianças, problemas de natalidade, crianças que sequer se desenvolvem ou desenvolvem com muitas doenças, ou seja, é uma das características terceiro-mundistas mais presentes no Brasil hoje e que é um problema que precisa urgentemente ser combatido. Isso não tem mais a ver com ideologia, com lado, com política, seja lá o que for. Isso é questão de saúde, isso é questão de qualidade de vida básica. Isso é o primeiro passo para se ter uma chamada qualidade de vida. Então, ainda se espera que para os próximos 3 anos se consiga um investimento que consiga atingir ainda cerca aí de pelo menos, né, alguns milhões de pessoas que possam sair dessas condições. O problema, melhorando isso, certamente a habitação vai custar mais caro para essas pessoas, o que se torna um novo problema. Então, nós temos uma situação que, se não for com PPPs, concessões, negociações, investimentos, não sabemos como resolver. Vamos agora para a próxima pauta? Aí eu vou perguntar para vocês. O que é estar presente? Estar presente é dividir um espaço ou uma vida? É compartilhar superações e conquistas? Estar presente foge da lógica do tempo. Não é ontem, nem é amanhã, é o agora. Pois para a Dr. Clean, a presença é sinônimo de cuidado. É fazer a sua saúde melhor hoje. Por isso, com a Dr. Clean, você e os funcionários da sua empresa têm acesso às principais instituições de saúde do nosso estado, como a Santa Casa de Porto Alegre, o Hospital São Lucas da PUC, o Hospital Mãe de Deus, Divina e também ao Laboratório Weiman. Também é tudo isso. E o Hospital Dr. Clean, aqui em Porto Alegre, presta atenção, inicia em breve as suas atividades. E a gente vai te contar tudo aqui no Atualidades. Por enquanto, acesse o site, simule o seu plano e receba agora uma proposta Dr. Clean. Planos de saúde familiares e empresariais. Pode ligar agora que eles estão lá para lhe atender. Informações, Magda, no litoral norte do Rio Grande do Sul, ondas, o mar está bastante agitado, há um alerta também da Marinha Brasileira, né, proibindo, é claro, e orientando para que as embarcações, tanto de pesca quanto de passeio,
não naveguem, porque realmente o mar está muito perigoso. E também informações da região sul do nosso estado, na Praia do Cassino, vento está muito forte, muito forte. Isso é um mau sinal, né? Mar agitado também, a Prefeitura de Rio Grande emitindo alerta. Hoje não houve, inclusive, o recolhimento do lixo e amanhã, a exemplo de outras cidades do nosso estado, não haverá aula na cidade do Rio Grande. Então, a Prefeitura passa a seguinte orientação: fique em casa, portas e janelas bem fechadas, evite, se tiver que sair à rua, não se posicione perto de árvores, que é extremamente perigoso, e também de placas de sinalização, porque o vento está extremamente forte na região sul do estado. Muito bem, muito bem. Quem chega do trabalho agora? E chega do trabalho agora porque ele estava buscando notícias para nós. E aí, como é que foi a votação na Câmara de Vereadores? Boa noite. Boa noite. Tenso, muito trabalho, mas vindo do trabalho para o trabalho, que é comunicar aqui, conversar. Hoje, na Câmara de Vereadores, pautas importantes, última sessão antes do recesso, e o grande debate da tarde, que tomou toda a tarde, foi a questão do subsídio do prefeito da futura gestão, né? Porque para o prefeito... A próxima legislatura, né? A próxima gestão do Executivo, mas isso tem reflexo diretamente nos dias atuais sobre o teto do funcionalismo público. Porque, inclusive, a mesa diretora estava como vice-presidente na reunião, o Saltz, né, o chefe do nosso Ministério Público do Estado, avisou que em agosto a questão do teto ia ter um grande corte de centenas de funcionários, fazendários e vários outros funcionários da Prefeitura, e que a decisão de hoje era importante para que o Judiciário possa modular isso. Então, quem era da oposição, PT, PSOL, PCdoB e o Novo, e mais também o vereador Ramiro Rosário, o vereador Gessé Sangali e o vereador Cassia Carpes, passaram, alguns mais, alguns menos, fazendo o que a oposição faz no jogo democrático, se inscrevendo para discutir, para debater, para tentar ver se caiu o quórum. Mas aqueles convictos que sabem que a pauta precisava avançar, ficaram e foi aprovado. Então, a partir no ano de 2025, o próximo prefeito de Porto Alegre vai ter o seu subsídio reajustado, e isso tem uma consequência de poder elevar o teto do funcionalismo público. Então, a gente tem aí uma correção que vai acontecer, foi apresentada uma emenda para os vereadores também, não os atuais, gente, porque as manchetes, elas cometem essa injustiça. Parece que é para o prefeito Melo, a gente não sabe quem vai ser o prefeito. Parece que é para os atuais vereadores, a gente não sabe quem vão ser os vereadores. Sim, parece que vocês estão aprovando em benefício. Pra não, si não mesmo. é. E não é verdadeiro. É para a próxima legislatura, no caso dos vereadores, e para a próxima gestão do Executivo que vem pela frente. Então, assim, é muito importante que as pessoas se deem conta. O prefeito de Porto Alegre, ele... E detalhe, eu fico muito confortável para dizer isso, porque o prefeito atual derrotou o meu governo, né, o nosso governo, que eu fazia parte, e eu mantive a coerência. Não dá para o chefe do Executivo comandar um orçamento de 10 bilhões por ano, que é o caso do prefeito de Porto Alegre, e ter centenas de servidores, inclusive dele, ganhando mais do que ele. O prefeito Sebastião Melo, no caso, tem aí o subsídio médio, né, dá uma variada no líquido de seus R$19 mil, né, atualmente. Então, e os vereadores, no caso daí dos vereadores da atual legislatura, que não vai ser alterada, né, é para os futuros vereadores, também, no caso dos vereadores atuais, os chefes de gabinete dos vereadores atuais ganham mais que os vereadores. Então, estão há 16 anos, se não me engano, sem aumentar ou reajustar os seus salários. Então, para resolver o problema jurídico dos fazendários, dessas pessoas que estão discutindo o teto, agora vai ser a Justiça, vai fazer uma modulação, e o contribuinte que não sabe, isso implode uma administração, né? Tu fazer o corte do salário, que é inconstitucional, tirar metade do salário das pessoas, isso ia gerar um bolo de medidas judiciais, inclusive alguns deixando o serviço público. E quem é que interessaria, né, implodir uma prefeitura? E muito tranquilo, repito, né, nosso governo foi derrotado pelo atual. Mas a quem serve? A quem quer ter candidatura, aqueles que, quanto pior, melhor.
Então, mas foi um belíssimo trabalho e a maioria dos vereadores ficaram até esse momento lá discutindo, debatendo e aprovaram o referido projeto, depois de terem aprovado contratação de mais servidores para a Defesa Civil. Antes de passar para ti, Roxo, tu querias falar também sobre esse assunto, Vera? Não, eu só gostaria de saber, eu estava acompanhando a votação e havia, eu não sei se era uma emenda que era do vereador Robaina, que também contemplava os servidores públicos municipais. E havia uma probabilidade de não ser aprovado. Como é que ficou essa questão? Não foi aprovado. Todas as emendas que eram da oposição, que na verdade, olha que interessante, tu apresenta uma emenda, mas tu já disse que tu vai votar contra o projeto. Olha que beleza, nós temos a oportunidade de esclarecer a população. Tu disse que vai votar contra o projeto. Essa emenda faz parte do projeto, que tu disse que vai votar contra. E tu quer propor uma emenda para alterar o projeto que tu quer rejeitar. Então, é algo assim que só... Contraditório. Que é surreal. Contraditório. Roxo, por favor. Dona Magda, eu, por falar aqui como um consumidor ou um contribuinte, né, eu fico muito à vontade e me manifestei antes, porque sempre quando a matéria é opinativa, eu não tenho nenhuma dificuldade em fazê-la e nenhum constrangimento ideológico em fazê-lo. O cargo de prefeito é o cargo da mais alta responsabilidade. Se tu fores para qualquer executivo de uma empresa média, do mercado privado, são atividades que, se eu for comparar a responsabilidade, nós vamos falar aí de coisa de 80, 100 mil reais, que é o salário de um profissional. Então, aquele profissional que ele se dedica à vida pública, ele tem muito do munus público, muito da dedicação dele, da vida, porque ali ele está exposto a ser chamado de ladrão, de incompetente, de burro, ter seus familiares ofendidos, né? E ele vai porque tem gente que nasceu para a vida pública. Então, eu sei que nós temos que nos preocupar com orçamento, eu sei que os munícipes estão passando dificuldades, mas nós não podemos também só atrair oportunistas, porque se nós formos demagógicos, assim, prefeito tem que ganhar no máximo 3 mil reais, esse é um argumento demagógico, né? Nós só vamos trazer oportunistas, então nós temos que ter uma renda compatível para atrairmos pessoas competentes do tamanho do cargo, essa expressão que eu uso muito, Moisés, trazer alguém do tamanho do cargo. Então, acho que era necessário, acho que está abaixo de qualquer mercado. Se comparar com as prefeituras do Brasil inteiro, de cidades do tamanho de Porto Alegre, nós não destoamos em nada. Então, eu quero dizer que me pronunciei antes e eu faço depois a favor do aumento. Pois eu quero falar para vocês de um momento que todos nós na vida vamos ter, que é o momento da despedida. É um momento muito, muito, muito delicado, mas eu quero deixá-los com mais confiança. O Grupo Matias está sempre preparado para te acolher. Ele entende a sua dor e está contigo em todos os momentos. O seu Darcy, querido cafezinho bom, comanda de perto mesmo. Todas as tardes ele está lá. Todos os acontecimentos. E aí ele presta o melhor atendimento, pois já nessa hora tão ruim, a gente precisa, né? Um grupo que eu conheço, com mais de 50 anos neste segmento, são 7 lojas em Porto Alegre e vocês vão encontrar dos mais simples até os mais sofisticados planos de saúde a partir de R$ 33,00 mensais. E o crematório é deles mesmo. Então aproveita, liga para lá, faça a sua prevenção, né? E peça também informações sobre a compra programada. O telefone está aí na tela, 3110 8001, 3110 8001, e você vai conferir o endereço da funerária que estiver mais perto de você. Mas não esqueça que também eles têm um crematório para o seu pet. Aliás, eles oferecem um lugar apropriado de despedida, onde você vai homenagear o seu bichinho, o seu companheiro. O memorial fica na Avenida Goethe, 141, e também com o filial em Caxias do Sul. Vamos continuar falando sobre o aumento? Exato. Eu só gostaria de fazer uma colocação ali, quando eu te fiz a pergunta a respeito da emenda, não que eu não acho justo, viu? Que os servidores municipais tenham os seus salários aumentados ou equiparados. Eu apenas fiz a pergunta para saber como é que havia sido a votação na Câmara de Porto Alegre. Depois eu quero trazer uma informação, Magda, sobre Escola Cívico-Militar no Paraná. Tá? Mas só para a gente não misturar, claro, o Marconi também quer falar sobre esse assunto. Porque na comparação com a iniciativa privada, Ruxo, a diferença é que se o CEO, no caso, se ele erra, se ele falha, né, se ele não atinge o objetivo, ele acabou, está na rua. É pé na rua, já era, vai entregar currículo, vai tentar outro lugar. E o dinheiro acaba.
Na iniciativa pública, há certeza tranquila de que só sai se ele quiser. E às vezes nem cumpre com a palavra de permanecer durante todo o mandato e continua ganhando aquele dinheiro infindável. Se o salário tem que ser de acordo com o tamanho do cargo, e eu concordo contigo, já começa aí o erro. Por que um vereador ganha mais que um professor, então? Se um professor, se a questão é o tamanho do cargo, a gente volta e meia até ri aqui dizendo, pô, a gente quis até que os caras trabalhassem sexta-feira. Pô, os caras, o tamanho de um cargo desse, não pode ganhar o dinheiro que ganha. Ainda mais sendo oriundo do imposto, do trabalho, do fruto do trabalho, do suor de quem ajuda a colocá-los lá. Se confia nessas pessoas e se estabelece que eles vão ficar lá por um tempo, trabalhando por nós, agindo por nós, e invariavelmente são promessas feitas não cumpridas. Não vejo aqui a punição por estelionato eleitoral, que parece só uma figura de linguagem, porque se promete, ganha-se a eleição em cima dessas promessas, depois se cumpre ou não. Diferente da iniciativa privada, que se você não cumpre aquilo que você prometeu numa entrevista de emprego, 3 meses do final do contrato você está na rua, você nem efetiva o contrato. Então, é muita moleza e eu concordo. Se a questão é pagamento de acordo com o tamanho do cargo, está na hora, então, de diminuir o salário de vereador, prefeito, deputado, seja lá o que for, e vamos começar a respeitar, então, o salário de professor, de médico, de enfermeiro, e não ser essa choradeira para o piso Moisés, da enfermagem, por exemplo. Só para responder aqui, em primeiro lugar, Marconi, tu disseste uma frase, só quero esclarecer, né? Que não tem, o dinheiro é público e tal, se o cara for competente ou não. No caso do executivo, não funciona bem assim. O prefeito, inclusive com os bens da sua família, responde anos ainda depois de sair. Se um secretário dele rouba, se há um desvio de recurso, se há uma falha, o chefe do executivo, ele responde no Tribunal de Contas, olha, pode pesquisar aí, centenas de prefeitos aqui no Rio Grande do Sul que tiveram, né, que pagar, eu não estou falando nem de pagar os advogados, estou falando de pagar no fim do processo montantes sem dinheiro, por isso que geralmente as famílias são contra que se entre na política, que você vá para cargo eu estou falando do executivo. No caso de vereador, Marconi, aqui em Porto Alegre eu posso te afirmar, tem professor que ganha mais que vereador. Nós tivemos na legislatura passada uma colega nossa que ganhava bem mais, inclusive. Aqui os professores da rede municipal, não estou falando da rede estadual, que os meus pais são professores de estado, é outra história, mas na rede municipal, se, claro, ele tiver passado por N experiências que são, eu não estou dizendo que está errado. Os professores têm que ganhar muito, e muito bem, né? Por causa da formação, pela dedicação, mas tem professores em Porto Alegre que até por ter passado por direção, vice-direção, alguns cargos na sua trajetória, ganham mais que vereador, né? O vereador hoje, o seu subsídio líquido deve estar aproximado de R$12 mil ou algo assim. E tem professores aqui que ganham mais que isso, que inclusive eu conheço. Então, assim, repito, não é os atuais vereadores, não é o atual prefeito. A discussão é para depois de 2025. Porto Alegre, o prefeito, agora eu fui ver aqui certinho, R$21 mil bruto. Aqui não, e aí eu só quero que o Ruschel falou sobre o Brasil. Muitos prefeitos aqui do Rio Grande do Sul ganham mais do que o prefeito da capital, que comanda um orçamento de 10 bi. E eu poderia falar aqui um último exemplo, secretário municipal. A gente tem um colega, um jornalista, inclusive colega de alguns aqui da bancada, que são jornalistas, o André Machado. Ele é secretário da habitação, ele comanda um orçamento milionário, bilionário, né, em Porto Alegre. O que sobra para ele no mês é 9 mil, 10 mil reais por mês. Sinceramente, eu sei que ele está lá, não é pelo salário, mas eu sei o quanto ele trabalha, eu sei o quanto ele deixa de estar fazendo outras coisas. E eu não acho justo o salário tenha tanto desnível, e eu fiz um enfrentamento com vários outros vereadores e, repito, o prefeito, os vereadores não fizeram isso para si. Eles estão pensando a cidade, os gestores de qualidade que tu quer que seja secretário da saúde, alguém com currículo, com qualificação, com estudo, com pós-graduação, para tu trazer esse cara da iniciativa privada, né? Tu precisa ter um salário equiparado ao tamanho da tarefa.
Agora, tem uma coisa que você precisa ter também, que fazer. Você tem que conhecer a Oral Brasil, aquela que fica ali na Dom Pedro II, número 1015, conhecido como 1015. Pois os doutores Arthur e Gustavo estão sempre lá para lhe acolher desde o primeiro contato. Todos os exames são feitos lá mesmo, você recupera sua autoestima com seus dentes fixos novamente, ou não é verdade? Pois então, renove e transforme o seu sorriso também com as lentes de contato, ou também com o Invisalign, que é aquele aparelho invisível e removível. Mas prestem bem atenção, você que confia neles, o doutor Arthur e o doutor Gustavo ficam sempre no endereço da Dom Pedro II, 1015, bairro Genópolis, aqui mesmo em Porto Alegre, com estacionamento próprio, aliás, bem na frente. Agende o seu horário pelo WhatsApp 980-225357, Ali Clemente. Então, a gente falou aqui essa semana sobre a questão do hino, né? Toda a cultura como um símbolo da cultura do Estado. E hoje eu trago uma informação, eu achei muito interessante esse projeto do governo aqui do Rio Grande do Sul, que vai realizar uma pesquisa sobre o consumo o consumo de produtos tradicionalistas por aqui. O que se verificou foi assim um valor muito alto gasto com itens como chimarrão, vestimentas típicas, e isso vai ser apurado agora. Então, só para ter uma ideia, os produtos tradicionalistas movimentam R$1 bilhão por ano a princípio. Isso vai ser mapeado para que possa ser utilizado e até mesmo fomentado. 176 milhões, por exemplo, é o que se vê como gasto com chimarrão, incluindo aí 180 mil agricultores que cultivam 77 mil hectares de erva mate. Então, assim, tem muita coisa para explorar, são vários aspectos da nossa cultura que acabam sendo consumidos e que, se bem direcionados, inclusive estrategicamente utilizado, propagandeado, fomentado, pode acabar, inclusive, aquecendo também esse setor específico da economia. E por que eu linkei esses dois assuntos? A gente não precisa ver a cultura apenas como algo estanque, né? Que faz parte da nossa história. A gente pode ver a cultura também como algo que pode fazer parte do nosso futuro e acabar trazendo esses valores que a gente carrega lá de trás, não só como uma base para o que vem pela frente, mas, por que não, também fomentando a própria economia. Eu acho muito interessante como o gaúcho, quando se muda para fora, ele gosta de ter uma cuia, né? Ele gosta de mostrar que ele é o gaúcho, que sabe fazer chimarrão. Então, é um elemento muito, muito típico e muito sutil, também portátil, porque tu não precisa se vestir de gaúcho, tu pode simplesmente levar aquela cuia e tá vinculado à tua origem. Tem uma coisa também pertencimento. Que lembra o Daniel Alano, que é a faca gaúcha. A faca gaúcha. Então, são vários elementos, são vários produtos e, de repente, criam até mais que podem vir a ter maior protagonismo a partir dessa pesquisa. Achei super interessante, acho que é mais um movimento que o governo do estado mostra pensar fora da caixa. Alguns... para sair do mais do mesmo, né? Pensar fora da caixa e conseguir fomentar uma outra área que pode vir a ser bem interessante. A música tentou isso há algum tempo e, infelizmente, acabou esbarrando num retrocesso. Houve briga dentro do próprio movimento, inclusive, de tentar levar a música tradicionalista para fora, como outros estados fazem, como a Bahia fez isso muito bem, o Pará fez isso muito bem. Tentando de alguma forma, até porque ou você atrai pessoas mais novas para dentro desse movimento, ou logo ele vai virar uma lembrança só, né? Porque eu vi até acho que é o Luiz Marenco, que estava participando de um concurso de... era vocal, eu não sei se era cantar ou declamar, uma coisa assim. E ele tentando escolher os melhores e aí uma hora ele se irritou porque um não ganhava o ponto porque o botão não era o botão certo da manga da camisa do não sei do que, o outro estava com um lenço que era com uma dobrinha e ele se irritou com essa história e disse, pô, afinal nós estamos aqui discutindo, levando e fomentando a cultura da tradição ou é um concurso de moda? Ou sabe, se apegar a algumas coisas, você vai em CTG, não pode entrar com não sei o quê, não pode entrar usando não sei o quê.
que fecha muito esse núcleo e que poderia levar para fora também, aumentando ainda mais, movimentando ainda mais esse dinheiro. Eu acho que às vezes se apega demais num retrocesso que não precisa. Teve aquela situação de botar guitarra ou não, acho que foi contigo, Uri, não me lembro o nome do grupo que ficou envolvido com isso, de que não poderia, de que quebrar. Eu acho que às vezes a tradição, né, ela vai continuar sendo tradição gaúcha. Não é só a que foi naquele tempo. Né? A tradição hoje feita é tradição gaúcha. Daqui a 200 anos, a tradição do que se fazia em 2023 continua sendo tradição gaúcha. Então, acho que às vezes falta um pouquinho de olhar para o lado de fora também e não se fechar tanto. Vera, por favor. E é interessante também ao encontro essa informação que eu trago, Ali, de que mais de 51% do turismo aqui no nosso estado é justamente quem faz esse turismo são os moradores aqui, são os gaúchos que circulam pelas várias regiões aqui do Rio Grande do Sul. Depois nós temos os catarinenses, os paranaenses e também os paulistas, mas 51% dos nossos turistas são os próprios gaúchos que circulam pelas regiões. Então, claro que há um consumo dos nossos produtos tradicionais. E agora, com a proximidade da Semana Farroupilha, há um incremento nas vendas, assim, ó, que às vezes falta vestido, a faixa, a guaiaca. Esses acessórios todos, a flor do cabelo, tudo isso se vende muito, porque há muitos fandangos, há muitos bailes e há muitas comemorações. Então, é um mercado, né, realmente a ser explorado. Até o secretário de Turismo, Wilson Covatti, fez uma declaração muito interessante de que se deva fazer investimentos públicos no nosso estado para que cada vez mais os gaúchos tenham interesse de conhecer a sua história, os seus locais, e há tanto a se ver por aqui. Né? Eu fui no início do ano, não conhecia as missões, eu comentei aqui com vocês, e eu fiquei muito impactada, porque realmente é um lugar, assim, sagrado, quando a gente pisa naquela... Tem uma magia, tem né? uma magia, coisa, exatamente, sagrado tu mesmo, sente que aquilo lá é diferente. É diferente. E tá aqui, né? É um parque protegido pelo IPHAN. Então, aliás, pela Unesco, né? As missões. E então é algo tão incrível que a gente tem pertinho. Temos como chegar de avião, temos como chegar de carro, temos como chegar de ônibus. E agora estão fazendo esse movimento. Então a gente precisa olhar para dentro, sim. Quando a gente valoriza, quando o de dentro valoriza, os outros também olham diferente. Por falar em olhar para dentro, vamos fazer uma correção aqui. O Chicão não está aí, também não tem melindre algum, mas no programa de ontem, quando ele falou sobre a Ucrânia, no bloco da OTAN, acabou saindo uma informação truncada, talvez errada. Ele afirmou que os Estados Unidos não fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que não está correto. Os Estados Unidos entrou para a aliança na data de sua fundação, no ano de 1949. E hoje, o tratado comporta 31 países membros. Feita a correção, obrigada. Puxa. Dona Magda, essa matéria que eu trago, embora ela esteja se tornando corriqueira, eu acho que nós não devemos desistir nunca dela, porque é a forma que nós temos de colaborar com as pessoas de boa fé para que tente, de alguma forma, compreender e parem de cair em golpes. E, dona Magda, por mais que sejam golpes corriqueiros, e eu uso essa expressão assim, as pessoas têm uma tendência, eu acho que é alguma coisa que está dentro de si, que é o ganho acima de tudo, porque nós tivemos agora 4 mil investidores que foram lesados em mais de 20 milhões. Senhores, hoje a operação saiu com 79 mandados para cumprir, buscando automóveis, buscando casas, bloqueando contas, atrás de 11 falsários já identificados, 8 já estão presos, felizmente, né? Onde eles faziam um golpe que chega a ser infantil, dona Magda. Eles botam um aplicativo aqui de ser uma empresa financeira e oferecendo ganhos que o mercado não suporta, não tolera. A primeira pergunta que tu tens que fazer para ti mesmo, se essa empresa é séria ou não, é se ela está te oferecendo um ganho que
que é fora do mercado, não existe Papai... Olha, eu não posso usar essa frase. Não pode, É a não segunda pode. vez que eu uso, outra vez eu usei e fui xingado. Eu disse que não existia o Papai Noel. É mentira. Existe Papai Noel, sim, existe Papai Noel. Mas o Papai Noel não empresta dinheiro. O Papai Noel não empresta empresta dinheiro dinheiro. que não seja a juros de mercado. Exatamente. Isso. O Papai Obrigado, Noel dona Laura. existe. Acho que... Empresta, mas os juros são altíssimos. Mas então o que aconteceu aqui é que a gente viu pessoas... E veja, nós temos 3 estados envolvidos. Nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. São, como eu disse, inúmeros os lesados, 4 mil lesados. Temos aqui uma cidade do interior onde a mulher do prefeito foi lesada e um dos meliantes é funcionário dessa... Sabia? Essa foi maravilhosa. Um dos meliantes que fez o golpe aqui tinha como cliente a mulher do seu prefeito na administração que ele trabalha. Não vou citar o município, porque o município não tem nada a ver. Vira fofoca. O município não tem nada a ver com isso, seria uma desigualdade. Mas veja, é sofisticado. Eles criaram um golpe, eles ensinam. Tu entra no aplicativo, fica maravilhado o que eles te oferecem ali, e aí eles te indicam para tu entrares num grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp, uma pedagogia extraordinária, dizendo como é que tu investe, quanto tu ganha, e aí tu deposita. Quando tu deposita, a conta já é no estrangeiro, desses meliantes. Ai, no estrangeiro, A conta eu já gosto é no estrangeiro, o dinheiro nunca mais tu vais vê-lo. E a sofisticação nessa, eu tenho que reconhecer que eles eram craque, eles criavam seminários de trabalho em lugares luxuosos, lugares paradisíacos, simulando reuniões de negócio, cheio de pessoas sentadas num lugar maravilhoso, como se estivessem discutindo aplicações e como fazer o seu dinheiro Eu render. sei que tu não conhece, mas o lugar é paradisíaco. Tu trocaste... Que nem a ilha, aquela que a Vera tira as férias lá. Isso. E tu trocou as... Verdadeiros paraísos. Muito obrigado. Isso Muito aí. obrigado. Mas é isso. Mas então, só quero que vocês fiquem atentos, tá, pessoal? Não há ganho fácil, o mercado está limitado, está difícil para todos. Ganho fácil. Tentem... Ninguém dá nada pra ninguém de graça. Exatamente. Ninguém dá de graça. Então, vejo aí 4 mil pessoas prejudicadas, pessoas esclarecidas. Então, trago a matéria do encontro, volto a dizer, está corriqueira, porque todos os dias nós estamos trazendo golpes, mas que as pessoas, uma hora tem que se alertar. Uma hora as pessoas têm que se atentar e parar de cair em Agora, golpes. quer ver como é difícil esperar isso dessas pessoas? Por exemplo, 2 recados assim. Marconi citar Marenco do PDT como referência. Oi, mas o que tá falando de partido? Ai, Ele pode E ser outro o que que quiser. diz... Quer apostar que esses golpistas são esquerdistas? É o quê? São esquerdistas. Ah, meu Deus, olha, mas mesmo com tudo isso, eu insisto que estar bem informado é importante. Pois tem mais de 20 anos que o Jornal O Sul leva até você, nosso leitor, um jornalismo de qualidade, com independência editorial, com opinião e prestação de serviço. E é fácil, você baixa o aplicativo, é de grátis, cadastra-se e passa a receber, então, a newsletter do Jornal O Sul no seu WhatsApp ou no seu e-mail. Eu hoje acho que eu dei... Essa chuva molhou o meu circuito aqui, porque eu tô toda trancada. Posso fazer um adendo aqui Faça. naquela informação que eu trouxe sobre o encerramento do programa das escolas cívicas militares não. do Brasil, né, com exceção do Rio Grande do Sul, né, que é esse comprometimento do governo do estado a mantê-las aqui no nosso estado. Mas o Paraná, que é o estado que tem mais escolas cívico-militares do país, são mais de 216, o governador Ratinho Júnior também se manifestou e disse que vai manter as escolas em todo o estado do Paraná. Mas é importante dizer, então, que ele vai criar verba do Estado. Ela deixa de ser federal, passa a ser estadual, porque, como eu disse, essas escolas, nós já debatemos na abertura, não sei se o Moisés quiser fazer alguma consideração, mas nós debatemos na abertura, na verdade, isso era uma receita federal Não de só, um órgão. não. São receitas do MEC e parte do Estado. Não só do MEC. O Estado já tinha essa incumbência de manter parte das escolas. Então, agora saindo o MEC fora, né, que é o Ministério de Educação e Cultura, permanece só o Estado como mantenedor nos estados, evidentemente, que se propuserem a manter o programa. Temos que aceitar a sua informação. É, isso aí. Mas não pode até conferir, não tem problema. Não. Claro, Moisés, É que nós tínhamos de ver, mas a dona Vera é muito Deixa eu falar do Zema. O novo Tu não... vai falar do ou no Zema? No Zema. No Zema. Zema. Olha só, o novo, que tem esse nome, parece que não é tão novo assim.
O Zema fez uma declaração hoje, né, o governador de Minas, do Partido Novo, e disse que não quer saber de eleição de presidente, ele não é candidato a presidente, mas disse que, se fosse deputado, teria votado a favor da reforma tributária. Isso eu chamo a atenção porque o Novo aqui, no caso atualmente hoje, fez um discurso contra o reajuste do subsídio do prefeito, do próximo prefeito, como se o Zema não tivesse aumentado, pasme, 298% o seu próprio salário. 298 para não dizer que foi 300? Podia ter sido 300. É, olha como Então é o foi seguinte, bem. e detalhe, não foi para o futuro governador. É para hoje? Foi para ele mesmo. Então, assim, e lá, aqui o Novo fez um outro discurso, como também na Assembleia fez um outro discurso. Na Assembleia foi contra aqui o governador Eduardo Leite, o reajuste dos secretários de Estado, quando foi debatido esse assunto. O Novo também teve lá esse discurso. O Van Hatten, que é do Novo, aqui do Rio Grande do Sul, e os seus seguidores disseram que os deputados federais que votaram a favor da reforma tinham sido comprados, né? Uma forma leviana, covarde, de dizer que não aceita, porque o Van Hatten votou contra. Então, acho que o Novo precisa se reunir e decidir qual o posicionamento. Tipo o PT. O PT também não se entende. Na Assembleia Legislativa votou a favor. Hoje a gente viu um festival de demagogia. E o que mais me deixou pasmo é que o PT e o Novo votaram o dia inteiro aqui em Porto Alegre juntos. Esquerda e Novo. PSOL e Novo. Então há uma nova oposição aqui na capital dos gaúchos, que une a incoerência, a demagogia, o populismo do discurso fácil do Novo, do PT, do PSOL e do PCdoB. O nome é Cifrão, é o nome do que une. Em relação ao Zema, até que nós temos que consultar, porque depois a gente é obrigado no dia seguinte a fazer. Porque lá o salário era 5 mil e pouco do governo, era uma coisa ridícula lá, que deu esse percentual alto e que parece que ele está renunciando. Ele fez para a mesma legislatura para poder aumentar os salários dos demais, porque ele não conseguia mais secretário, a exemplo do teu argumento aqui, mas parece que o salário dele, ele abre mão. Mas não vou dar esse crédito para ele sem confirmar. Só queria dar o benefício... Não, ele abre mão. Senão daqui a pouco... ele é milionário. Sim. Então ele abre mão. Mas tem muitos milionários que não abrem a mão e que ficaram milionários não abrindo a mão. Sim. É que isso aí na iniciativa privada não dá para fazer. Vamos fazer uma reuniãozinha, vamos aumentar meu salário aí? Vamos lá, Se quiser, isso vai de castigo. Não dá para fazer, isso é mais uma das diferenças. Bem, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou 25 novos leitos hospitalares de retaguarda que estarão disponíveis nos próximos dias para atendimento adulto durante a Operação Inverno, onde se intensificam os atendimentos, né? Lembramos que há casos já de superlotação nos hospitais aqui da capital desde o outono, principalmente com doenças respiratórias, né, que são as mais frequentes nesse período do ano. Começa ali no outono e se estende e se intensifica ainda mais agora no inverno. Essas vagas estão sendo disponibilizadas na Santa Casa de Porto Alegre. Então, essa é uma boa notícia, né? Esperamos que ninguém precise desses novos leitos, mas em caso de necessidade, haverá a possibilidade de mais 25 na Ali Santa Clento, Casa. por favor. Será que eu vou poder falar agora? Eu acho que sim, daqui a pouco termina o programa. Então tá, porque eu vou falar sobre algo que todos sempre esperam. Ansiosamente, uma imagem, Magda, que foi flagrada nos céus. Viralizou, olha só. E ela olha pra mim. Um objeto... Nós temos imagens. Temos imagens. Não, então creio. Vai vamos explicando. botar Vai agora. explicando o que é. O turista foi lá e tirou uma foto. E se vocês observarem lá no fundo, o que vocês veem? Céu. Na imagem da Não, lá direita. Nuvens, na direita. nuvens. Uma sujeira na uma lente. sujeirinha. Uma sujeira. Então, Tá, ele sigam. viralizou, ele estava num... Ó, Olha lá, cerca tá de ele se 3 metros de altura em seu quintal, no México. Isso é o quintal dele? É que é no México, né? Tudo meio desértico. México. Assim. Mas, Arriba, enfim, arriba. lá, gente, vocês estão vendo
eles estão vindo. Bom, viralizou, tá, um Huawei e... claro, Não pode ser um drone? Isso aí não é cigarrinho de artista, não? Não, porque é muito grande. Então, claro que vai passar para a NASA, agora a NASA vai se debruçar sobre esse caso, vai dizer que não é nada, vai entrar para aqueles rolê lá que eles ficam investigando e o dossiê que nunca é liberado. Mas por eu tenho que a NASA certeza... faz isso? Para não criar... Para não ter que nos exterminar. Não, a versão que eu recebi, dona Eles terão Magda... que nos exterminar. A versão, desculpe interromper, mas é porque há muito se discute isso, né? Porque existem centenas de estudos e por que a NASA exatamente teria a tese que vigora que não traz porque a população não está preparada para saber. Não, porque eles não conhecem a Ali Clinton, né? Mas a Ali não tem compromisso com isso. A Ali diz a verdade para nós. Mas não me compromete, porque senão daqui a pouco um dia eu sumo e o governo americano que me levou e aí a coisa deixa assim. Mas é incrível. Essa foto, na verdade, a gente está aqui brincando. Mas é curiosa, no mínimo é curiosa. Mas eles estão por aí e eu não sei se eu falei aqui, gente, mas eu tenho certeza que eu vi um OVNI nesses dias. Eu tenho. Eu também não tenho. Já falei, eu tenho certeza. Eu acho que é aquela coisa Eu da também, vida, eu que também. Sábado de noite, se tu visse o estado que eu cheguei em casa, eu ia te contar quantos OVNIs eu vi. Sabe que não é mais OVNI, é o WAP agora. Mas é que Eu faço também. as pessoas entenderem. Isso aí é Viu? um cigarrinho que passarinho não fuma, dona Maria. Ali, eu também tenho certeza que tu viu um OVNI. Viu? Como eu tenho credibilidade na bancada. Acordamos por certo, cada vez... Opa, desculpa. Mas é incrível mesmo, né? Como todas essas questões de OVNIs, objetos voadores não identificados, são protegidas essas informações pela NASA. Muitos objetos que teriam aparecido nunca se confirmaram e é quase que assim, uma lenda envolvendo de que a NASA teria sob sua guarda seres de outros planetas, alguns já mortos e esses corpos nunca seres são até divulgados. não, mas assim, É esses últimos estudos que foram os que causaram mais polêmica, inclusive no Senado, acho que foi semana retrasada, né? Que a NASA fez uma exposição pública, inclusive, de que engenharia reversa já teria sido feita, mas com coisas recolhidas que caíram. Mas não é uma nave que veio com bichinhos e coisas tudo mais. Corpos também. Eu vi um documentário. Tem o Bob Lazar, aquele que diz que trabalhou, foi expulso de lá, inclusive que apagaram o perfil dele todo. E, de fato, o cara não existe. Para a sociedade, ele não existe. Conseguiram apagar com o número, o Social Security, aquele dele, que é o RG da pessoa, de que ele teria falado demais a respeito. Alguns militares, inclusive, de altíssima patente, de altíssima responsabilidade, estão se apresentando e fazendo declarações bastante consistentes em cima de um relatório da NASA que confirma que uma grande porcentagem do que eles têm hoje divulgados, de fato, não há uma explicação plausível, inclusive com alguns casos aqui no Brasil. A Noite dos OVNIs e a Operação Prato, que são dois casos que aconteceram aqui, com a participação, inclusive, dos militares brasileiros se manifestando, que até hoje uma explicação concreta, de fato, não foi dada. Não se está dizendo que, os ET... Não, mas, de fato, carece ainda de explicações. Olha só, eu quero fazer um convite para vocês. Nesta quinta-feira, ao meio-dia, eu estarei em Teotônia, lá na Câmara de Indústria e Comércio de Teotônia, para um evento que eles fazem todas as quintas-feiras, que é o almoço empresarial. Então, lá estarei, sei que eles estão ansiosos para me conhecer pessoalmente, porque eles assistem o nosso programa, adoram o nosso programa. Eles têm curiosidade, porque eles querem que eu conte o que eu faço no programa, como é que é. Vou contar tudo amanhã para vocês. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje aqui na TV, porque você sabe, temos que entregar para a programação nacional. Lembrando sempre que o que a gente diz e faz aqui nesse espaço é de inteira responsabilidade nossa e não da TV Pampa. Mas essa é a TV Pampa, a TV dos Gaúchos. Fique aí que nós continuamos no YouTube. Tchau, tchau.
Vera Armando. Eu trago agora uma ação inédita da Prefeitura da capital, da nossa Porto Alegre, que a partir do dia 24 deste mês vai começar um trabalho de censo animal. Para nós sabermos exatamente, né, vamos medir a população de cães e gatos aqui na nossa cidade. É um trabalho terceirizado, coordenado por uma empresa, né, que fez uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre e vai abranger cerca de 4.000 domicílios. Esse trabalho é muito importante e eu tenho absoluta certeza de que estes números vão surpreender a muitos, principalmente aqueles que não têm nem cães e gatos nas suas casas, porque houve sim um aumento extraordinário da população de cães e gatos, especialmente aqui na nossa cidade, que é o local onde nós vivemos. E a partir daí, muitas políticas poderão ser tratadas, né? Inclusive de zoonoses, todos os cuidados necessários nas ruas da cidade, a questão de vacinas, castração. Então, vai ser, assim, muito importante esse trabalho, até porque cada vez mais nós convivemos, felizmente, né, com os nossos pets, os nossos animais de estimação. Só na minha casa aumentou vertiginosamente a população de pets nos últimos tempos. Dona Vera... São 2, né? Tinha 1, agora são 2. Aumentou 100%. Dona Vera, a senhora tem tanto apreço ao assunto. Não sei se a senhora acompanhou, porque eu não vi o desenrolar. Nós tivemos em Torres uma coisa muito séria, que eram cães que estavam soltos e mordendo as pessoas. Eles estavam fazendo um estudo para identificar o que teria acontecido. Teve uma senhora que levou quase 30 pontos, que levou quase 30 pontos, né? Depois teve um outro senhor que aí, talvez por ter a sua força, ele conseguiu afastar os animais. Então, estava havendo aí, por parte da prefeitura, todo um cuidado. O que estaria havendo especificamente lá, porque o número, por exemplo, essa senhora foi atacada por 6 cães. Isso nem é comum. Isso nem é comum. Cães de rua são sempre tão dóceis, né? E eles se organizarem. Então, isso é um problema que a gente tem que cuidar também com essa população. As vacinas são tão importantes, sem né? dúvida. E esse controle dos animais de rua, como a castração. Mas tu sabes, Ruxo, que a região do litoral, tanto norte quanto sul, a proliferação de cães que são abandonados é muito grande. Então, tem pessoas que no período de férias deixam seus pets, abandonam, o que é crime, né? E há placas por todo o litoral para que as pessoas façam denúncias e façam vídeos, abandonam em postos da polícia rodoviária, na própria estrada, na freeway, onde não há local de fuga e eles acabam sendo atropelados. Mas também no litoral é muito comum que ocorra. Então, são animais que ficam abandonados e muitas vezes se tornam praticamente selvagens. Selvagem. Rafael Marconi, por favor. Eu ia concluir sobre também a importância... Então, pode falar, complementando o que a Vera disse também, porque às vezes as pessoas têm o hábito de tratar o cachorro até diferente de quem tem ele apartamento, essa coisa toda, que é deixar da cria à torta e à direita. A importância da castração, de cuidar direitinho esse elemento. Mas quero trazer a notícia do que aconteceu na manhã dessa quarta-feira em Florianópolis. Surgiram alguns novos católicos ali, dona Magda, hoje pela manhã. Opa! Como assim? Porque quando o avião derrapa e o motor falha, acabou o ateu, né? Acabou ali nessa hora, que Deus ajude, acabou o ateu. Hoje pela manhã, dona Magda, um avião da Latam com 172 passageiros e mais 7 tripulantes, ele acabou derrapando em uma das pistas ali, né? E acabou parando com o bico no canteiro, saiu. Foi um susto muito grande para as pessoas. O aeroporto acabou ficando fechado para pousos e decolagens, segundo a concessionária. O avião pousava no momento do acidente, só que ele acabou extrapolando ali os limites da pista. Aí não se sabe se a pista molhada ou se alguma falha ali É difícil ser falha, porque tudo tão controlado com exatidão, mas sempre se disse, né, que os 2 piores momentos, os mais difíceis momentos de um voo é a decolagem e o pouso, né, que são ali onde as coisas ficam mais tensas. A própria Latam fez o comunicado, disse que estava todo mundo bem. Os especialistas ouvidos e os profissionais também ali da Latam acreditam que sim, o excesso de água na pista acabou causando ali, então, essa derrapagem. Mas, de qualquer forma, esse incidente vai ser investigado, como qualquer caso, né, na aeronáutica. Peguei um dos relatos que diz o seguinte: é uma sensação de que ele veio aterrissando como um procedimento normal, mas daqui a pouco, e aí é que deu o susto, porque já no chão ele aumentou a velocidade.
E aí acaba o ateu. É aí que nessa hora os funcionários trabalharam ali ao longo do dia para a liberação também, para não comprometer, mas muitos voos atrasados, alguns voos cancelados. Com a atualização ali, inclusive, foi feito comunicado para que passageiros de outros voos pudessem fazer ali, de repente, remarcar, ver como é que ia fazer para não perder mais dinheiro, mais compromissos, né? Muita gente tem essa complicação. Bom, a Latam fez um comunicado grande, não vou ler ele aqui, mas reforça que todos os passageiros, os 172 e os 7 tripulantes, foram desembarcados em segurança e foram liberados após uma avaliação médica feita em cada um deles. A ação foi tomada depois desse incidente, mas o susto foi grande ali em Santa Catarina, e aí agora lida-se, né? Vai ter reflexo até amanhã, pelo menos perto do meio-dia, com voos atrasados e remarcados que acabaram passando por essa situação. Moisés, por favor. Está acontecendo a Olimpíada Brasileira de Tecnologia e a Escola Liberato Salzano, agora no dia 17 e 22 de julho em São Paulo, vai participar da competição, uma competição muito bacana. O nome da equipe, queremos aqui parabenizar a escola, que é uma escola tradicional de ensino técnico aqui do Rio Grande do Sul. Premiadíssima. Premiadíssima. Eu que tive oportunidade de, muitos anos atrás, acompanhar o trabalho através da SUEPRO, Superintendência da Educação Profissional, lá na escola. A equipe, o nome é Pensatores. O aplicativo tem que ser focado para o desenvolvimento sustentável da ONU, e os alunos lá, que eu até vou ter o prazer rapidamente de citar o nome, é uma equipe enxuta, eles desenvolveram um aplicativo para combater o sedentarismo. Esse aplicativo faz com que as pessoas encontrem partidas ou práticas esportivas na cidade que eles estão, né? Então, por proximidade, por área, a chance deles vencer e poder viajar, porque o prêmio máximo para a gurizada, que a equipe que ganhar, é ir a Massachusetts Institute of Technology. Então, Que é a meca da MIT. tecnologia, o MIT. MIT. Acho que ele se atrasou porque ficou treinando. É isso aí. E aí eu vou desejar sorte aqui, estou com o nome dos alunos: Christian Martins, Nicolas Kologeski, Ana Maria Silveira, João Pedro Ribeiro, Igor Daut e Bruno Rosa. É legal que eles criaram um aplicativo fomentando não usar aplicativos. Entendi. Para de usar aplicativo, vai pra rua, vai jogar Mas bola. tem aplicativos claro. de pelada para fechar time Mas de futebol pelada, já. O que é de mulher pelada? Não, Tem futebol. vários. Futebol. Tem vários. Por mas tem exemplo, que pagar. tu quer jogar... aplicativo de pelada. Não, tu quer jogar bola e aí tu encontra times que joguem contigo nas quadras aqui em Porto Alegre, por exemplo. Eu sei que tem. Tem inclusive um que tu encontra goleiro pro teu time, sabia, Ruxo? Sim. Tem Contrato, algumas coisas. contrato. O Ruxo, quando foi atleta, muitos anos Faltam atrás... 2 meses e 15 dias para minha volta. Pra aos tu te gramados. machucar de novo. Parou, não fica agorando. Não, mas eu nunca vi esse homem. Mas o Mas é bom... idade, né? Mas o Eu bom... tô, eu tô na contagem Acontece regressiva a dos idade, 6 a meses. Mas o bom é que o Ruxo não disse falta 2 meses para me voltar a jogar. Ele disse falta 2 meses para mim ir pro gramado. Ô, Ruxão, tu Pois sabia não? que o polvo macho, depois do acasalamento, ele desenvolve demência e passa o resto da vida confuso sem lembrar o que aconteceu? O povo não, o Ai, polvo. polvo. Explica. Eu entendi o Então eu vou fazer uma manifestação. O nome é Eu marido. vou fazer uma manifestação. Eu Minha quero dizer o seguinte, solidariedade ao povo. não tem mais gente falar mal, agora vai falar mal do povo. Pobre Não, do polvo, eu tenho mas olha medo a do dedicação polvo. do povo. Adoro O polvo é um Mas animal o que eu polvo- respeito muito, porque ele é muito inteligente. Vocês lembram do polvo Paul? Tem um Que documentário. acertava Tem os documentário. jogos. No caso, a polva. A Lula não respeita, A mas Lula- a Não, o polvo... polvo, a a Lula- informação a Lula é a inicial mulher é que do o polvo? polvo, ao namorar com a polva... Mas é a polva? Ao namorar com a polva, ele tem uma consequência polve. muito severa. Sim. O polvo fica demente. Ele fica demente. E não Ah, então eu pior, conheço várias mas pessoas que eu tem- achei que eram pessoas que tem são uns- polvo. Não, mas Tem eu vou uns- dizer o seguinte, não precisa, né? Já são dementes. Não, mas eu acho que para se relacionar com o Lula, já tem que ser meio demente. Parou, olha o respeito. Olha aí, o presidente da respeito. Lula República. molusco. O presidente, Não, no caso- que falta de respeito. Não, não foi. Eu tô falando Esse do fenômeno desenho. Polve. O polvo não é o único macho que é Polvo. atingido por essa doença, viu? Numa situação Sim, como essa. marido também. São muitos?
Olha. Nossa, Polve. Olha, Eu quero lembrar... não, por favor, eu quero lembrar o subsídio do atual prefeito da capital é menos do que o valor da Bolsa da Janja. Só quero lembrar. Ai, deixem a Janja em paz. O cavalo marinho Eu não é não o queria que- falar do Lula, mas eles parecem que me Ele provocam. tá te Eu tenho provocando. notícia. O cavalo Eu marinho tenho não é o que notícia. bota Eu os tenho filhinhos notícias. pra Eu andar? tenho notícias. Pois Eu é, tenho tem notícias. Lelé também. Ou seja, tudo que é aquático. Dona Já Maria, é se meio- se já a é senhora meio- quiser Vamos lá. trazer seriedade e respeitabilidade ao programa, eu estou favor. disposto. Não, mas não sobre o Lula. Tu não vai falar sobre o Lula, né? Mas É notícia, vai pautar agora. É a presidência Mas da a pessoa República. falando do Lula é legal. A Eu falo do presidência. povo e daí não é O seriedade. povo é legal, o povo. O povo é melhor que Lula. Vamos deixar o coleguinha falar? Muito obrigado, dona Maria. prato, A senhora é então. muito justa. Teve um evento agora que foi a condecoração de cientistas. também não pode fazer bobagem, De cientistas. É um ato, eu acho, super importante, porque a gente vive agradecendo a ciência e a tudo que eles fazem, né? O que eles aperfeiçoam a sociedade e para nós todos. E nesse ato, duas coisas. Surgiu uma questão econômica e uma questão de justiça social que eu quero trazer. A primeira é econômica, porque ele, na manifestação, ele ali se dirigiu ao vice-presidente, que também acumula um dos ministérios, né? Desafiando que se consiga fazer, a exemplo do que se fez nos automóveis, se consiga fazer com a linha branca. E antes que o Marconi faça alguma piada com a linha branca são refrigeradores, fogões e assemelhados. Que se consiga um desconto, um benefício, a exemplo, como eu disse, dos automóveis, se consiga para essa linha branca, porque é de muita necessidade isso aí como foi um desafio público, a gente vai acompanhar torcendo para que aconteça. Haveria uma redução de impostos, isso provocaria uma redução de valor, oportunizando aqueles que precisam. E neste ato... Novo isso, né? Mas, reedição, né? Sim, ele traz... Já teve que citar a cervejinha de novo, né? Não consegue? Da época, já havia sido feito isso em 2009. E ali, na cerimônia, dona Vera, ele fez a recondecoração de 2 cientistas. Recondecoração, porque eu digo, foram cientistas que foram condecorados e perderam a condecoração. Isso foi retirado na última gestão. Primeiro, a doutora Adele Benzaquem foi demitida do cargo de diretora do Departamento de HIV e AIDS do Ministério da Saúde por publicar uma cartilha sobre a prevenção de doenças para homens trans. E aí ele foi tirado a honraria e ele foi devolvida nesse ato hoje. O doutor Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda era responsável por um dos primeiros estudos que apontaram a ineficácia da cloroquina no tratamento da Covid. Lhe foi retirada a condecoração e agora lhe foi novamente oferecida a condecoração. Então, parabéns a esses 2 cientistas. Vera, Olha, uma das festas mais bonitas de Réveillon ocorre em Florianópolis, ali, né, na Ilha da Magia. Mas vai haver alterações para o próximo ano. O prefeito Topázio Neto já avisou que não haverá mais fogos de artifício. Sem fogos, sem queima de fogos, porque as pessoas As demoram razões a para gente já entender, sabe, né? Mas vamos lá, as razões. A questão de respeito aos mais velhos, hipersensibilidade, como autistas, segurança dos animais. Bem, a única exceção que vai ocorrer sobre cascata de fogos, que essa não tem som algum, é ali na ponte maravilhosa, né? Ercílio Luz, que é um dos cartões postais da cidade. Então, isso se mantém, mas a queima de fogos não ocorre mais em Florianópolis. Que é uma pena, porque eu gosto muito da cobertura do dia seguinte dos casos que deram errado. Ficar sem é uma perda, realmente, que era a Doutor parte Russo, que mais me diverti em relação a fogos. tem coisas que são sérias e certas, né? Tem. Por exemplo, Especialmente se tu estás com os teus cabelos desarrumados, em desalinho, tu estás precisando... desalinho. Ai, la vieja soy yo. Precisando deixar as tuas unhas afiadas ou bem pintadas, ou seja, lá que for. Piadas é muito bom. Ah, não. Vamos lá, Eu vamos sou o lá. único que tenho crítica. Ó, vamos. Então, Vamos lá. vou atalhar. Estética Amara. Estética Amara, no bairro Higienópolis, mais de 4 décadas embelezando vocês. Gostaria de convidá-los lá. Vão conhecer, porque tem muito Ruschel lá. É da família, então vocês vão encontrar mais Ruschel
por lá. Então ficam todos convidados. É muita história. A Dona Magda foi uma das precursoras. É verdade. A estética engatinhava, a Dona Magda foi cliente amada. de lá, o que muito nos honra. E até hoje falam na senhora, Dona Magda. A senhora é muito bem falado lá. Um beijo à minha família e convidando todos a conhecer a estética amada. Ele falou em cabelo e desalinho, olhou pra mim, Dona Magda. Nossa, grosseria. Foi. Mas é que eu Sabe que esse é o tava teu estilo. magoado contigo. Mas é que tu vais num arquiteto, né? Tu não vai no cabeleireiro, tu vai no arquiteto. Eu corto eu mesmo. Então é por isso que esse meu corta muito. Causando desemprego, Dona Magda. Já viu? Causa desemprego. Porém, a economia lá em casa agradece. Não, e com essa ventania, umidade dos últimos dias, a dica aqui do Ruschel veio em excelente hora. Mas o do Marconi não se mexe nem com o ciclone. Não, Marconi. A tua Mas amiguinha, que bom, né? tu tá sempre Tua amiguinha. alinhado. Foi a sentado tua desse melhor lado amiga. aí, ó. Tá aí. Não te metas com Foi minha isso que vida eu quis personal. dizer. Como é? Não te metas? Com minha vida personal. Ai, que maravilha! Ai, que medo. Com minha vida personal. Vera Armando. Queres mais informações? Mais informações. Ana Vera é uma Se tivesse fonte de dinheiro notícia. pra me É uma emprestar, também fonte eu quero. tiver o Não tem resultado, fim, tiver o inesgotável. resultado. A Vera é inesgotável. O resultado do jogo Assim, do ó, bicho... eu gostaria, deixa aqui, Magda, me desculpa, eu gostaria que a Ali trouxesse uma informação Ah, a não. respeito do comercial aquele, que nós não gostamos, inclusive, Eu não né? gostei. Da Elis Continuo não Regina e da gostando. Maria Rita, porque depois eu quero complementar com a informação da Madonna. Então vamos lá, que me- estamos nos dirigindo Magda ao me final. subestimando eu aqui com essa informação sobre a TV a Vera. nem lembrava, Bom, nem vamos lá. lembrava. Não, nem eu lembrava. O É que comercial vocês não foi... põem aqui nas... Não, é que eu ia... Querem derrubar a Não, eu Dona sei, Magda. mas não, Querem vocês não derrubar põem a aqui, Dona não Magda, mas não posso vão fugir. conseguir, Dona Ali. A senhora não vai conseguir, Dona Ali. Dona tá Olha viva só, ainda? esse assunto... Não, é que esse assunto A dominou Kombi, muitas... sim. muito as notícias nos últimos dias. Esse comercial que, para mim, ele é emblemático, porque o comercial da Volkswagen, que mostra a Elis com a sua filha, a Elis gerada por inteligência artificial. Por que eu acho ele emblemático? Porque ele realmente é o início de uma nova fase que a gente vai ter. Já aconteceu antes, mas acho que ele é um marco. A partir daqui, nós vamos ter que ter muita regulamentação em cima do uso de inteligência artificial, ainda mais para fins comerciais. O que aconteceu foi, muitas pessoas se emocionaram, ele causou, viralizou, vocês já acompanharam, só que depois começou a haver muitas polêmicas em cima do uso da imagem da Elis Regina, uma inclusive envolvendo o fato de a música ter sido escrita durante o regime militar e a marca ter sido uma das apoiadoras da época. Então, será que ela, Elis Regina, estaria de acordo? Blá, 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 blá. Bom, mas o CONAR acabou abrindo um processo interno para apurar, porque houve muitas reclamações sobre o uso da imagem dela e isso geraria confusão no público. Bom, para mim essa é a coisa menos importante de todas. Tem várias questões muito mais importantes, como o direito de imagem, que é um direito personalíssimo, blá, 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 blá. Mas o fato é que o CONAR agora vai meter o bedelho nessa história, porque causa confusão. As pessoas veem uma pessoa que morreu agindo. De novo, é que nem aquele outro que o compadre Washington dizia, o ordinário, não sei, por causa de 4 telefonemas para o CONAR. Aí acontece todo, tiro do ar, porque tem 4 ananá que não conseguem perceber se a Elis já morreu ou não. Mas é que eu li escrito Elis vive na parede, será que é mesmo? Aí, por causa dessa meia dúzia, o comercial sai do Mas assim, ar. ó, o CONAR, né, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, ele cumpre o seu papel, que é justamente isso, né? Fiscalizar as mensagens que são levadas através das publicidades e das propagandas, dos conteúdos, da forma, enfim. E há uma argumentação nesse sentido e agora o comercial está sendo analisado. No meu entendimento, assim, ó, para mim é de um mau gosto absurdo. Eu também não gostei. Aquele comercial. Eu não gosto. Não tem tecnologia, coisa que me convence. Também acho, assim, acho a imagem da Elis distorcida, não corresponde, não gosto. Assim, eu, no lugar da Maria Rita, eu não teria permitido a utilização da imagem da minha mãe, Mas ela no ganhou caso. um bom dinheiro, né, bom, amiga? agora, já E prevendo mais do isso que que isso, ela é ocorreu, filha dela, né? a Madonna se manifestou justamente depois de um susto, né? Vocês lembram que a Madonna, ela teve hospitalizada, ficou um bom tempo numa UTI, e ela, saindo da UTI, ela resolveu atualizar o testamento. Né, já se prevenindo. Deixou a fortuna dividida, uma fortuna bilionária da Madonna, né, dividida igualmente entre os filhos e resolveu proibir o uso de sua imagem, é proibido recriar a sua imagem por inteligência artificial
após a sua morte. Que é o que vai ter que começar a acontecer. Principalmente se for essa imagem atual da Madonna, que é melhor que não se use são mesmo. novas soluções para novos problemas. O Robin Williams já tinha, antes de morrer, ele também deixou no seu testamento isso, né? a impossibilidade de uso da sua imagem. A época, claro, não tinha toda essa tecnologia, mas é algo que quem trabalha com imagem... Aliás, todo mundo vai ter que começar a pensar sobre isso, porque vem a velocidade galopante, a gente vai ver coisas inacreditáveis acontecendo, e no momento em que a pessoa morre, os direitos, assim como o direito de uma obra literária, acaba passando para o seu filho, né? Para o responsável, enfim, para quem detém esses direitos. Então, é algo que, de fato, vai ter que ser avaliado por todos. Quando gravaram o Nat King Cole cantando com a Natalie Cole, um clipe maravilhoso e tal, se aceitou muito bem a ideia da imagem dos dois juntos e tal. Eu não sei, eu acho que... Eu acho, desculpa, por mais que isso tenha evoluído, era muito mais bonito aquilo do Eu também acho, porque a imagem era real dele, não era um clipe sim, dele os hologramas, sobreposto com... Os hologramas passaram a fazer isso. O Michael Jackson teve a imagem também num show, também retrazido, o Tupac Shakur no show do Snoop. Vai evoluir, os primeiros passos têm que ser dados. Teve também aquela polêmica, eu até trouxe aqui no programa de uma mãe coreana que recriaram em realidade virtual uma experiência. Esse é um aspecto que foi bem debatido, exatamente, assim, aí quais são as consequências emocionais para pessoas que conheciam, né, para que realmente viviam ali, até que ponto isso vai ser porque lembrando, a também. mãe naquele caso assinou todas as declarações que estaria ciente. E assim, tem um aplicativo, até bem menos do que isso, mas tem um aplicativo que ele move pessoas. Você já viu isso? Eu fiz com a minha avó e com o meu pai. Você pega a foto e ele faz como se estivesse se mexendo, conversando. O que é a base disso aí. E já foi um soco no peito. Assim, então, é muito mais até nem a questão da imagem em si, seja lá o que for. É a nossa nova forma de ter que lidar com esse adeus. Não, com a tecnologia sim. Mas eu digo, até então nós lidávamos com essa perda de uma maneira. Agora, você ter que lidar... Por exemplo, eu era habituado a imagem da minha avó e do meu pai eram aquelas lá. Agora, em 2022, eu vi de novo eles... Sabe? Então, é todo um aprendizado em relação a isso. Falando nisso, vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Nós vamos voltar amanhã, vamos para casa. Logo depois do Jornal da Pampa, lembrando que as nossas atitudes, os nossos comentários são de ter a responsabilidade nossa e não da TV Pampa. Mas essa é a TV Pampa, a TV dos Gaúchos. Tenham todos uma excelente noite e até amanhã.